A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, glória a Deus pela sua vida, aleluia. Vamos continuar com a nossa série sensacional Acalma Seu Coração. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Visto como não se executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. A semeadura e a colheita muitas vezes não estão interligados, não é? Há um tempo entre o pecado e o castigo do pecado. Aquele que pecava morreu, graças a Deus. A palavra de Deus mostra que tudo se fez novo, né? Então, aquela velha criatura que morreu por aqueles pecados que foi cometido não existe mais. E essa nova criatura criada em Cristo Jesus jamais morreria por esses mesmos pecados, porque tem o Espírito Santo. A nossa alma pode até mesmo ter momentos de fraqueza, mas nunca passa com o pecado, como antes. Aqui mostra que o pecado, ele não é punido imediatamente, por isso a alma está disposta, né? Ela não vê logo o anzol, só vê a isca. Como muitos dos pecados serão apenas percebidos e castigados no inferno. Então as pessoas veem o pecado como algo bom, certo? Quando o Espírito Santo entra em nós começamos a ter um conflito com o pecado. Por isso que nós falamos na parte anterior sobre a paz com Deus. A paz com Deus se estabelece quando a paz com o pecado acaba. O primeiro sintoma de que o Espírito Santo realmente entrou em nossa vida é que não temos mais paz com o pecado. Mas o pecado tira a paz, há um conflito, né? Nós não queremos mais pecar e o Espírito Santo mostra aquilo como desnecessário. Isso é sinal de que a vida eterna começou e de que a tua paz vai crescer dia a dia. Temos paz com Deus quando não temos mais paz com o pecado, quando o pecado deixa de ser algo bom para ser algo horroroso, para ser algo que nós lutamos contra. Embora nossa carne continue gostando do pecado, nós somos espírito, nascidos de Deus. E este conflito entre nós e o pecado demonstra que o Espírito Santo está em nós. E quando o Espírito Santo não estava em nós, não tinha conflito contra o pecado. O pecado era visto como algo bom e acabou. Usufruir o pecado e quanto mais, mais. Agora, o fato de que há esse conflito onde nós nos sentimos mal e nós rejeitamos com alegria, e nós podemos comparar Deus e ver que Ele é melhor que o pecado, é um sinal óbvio de que o Espírito Santo está na nossa vida. Bendito o Espírito Santo. É só Ele mesmo que mostra que Deus é melhor que o pecado. É só Ele mesmo que mostra que a velha vida, né, nos destruía completamente no pecado a nossa velha natureza e nossas escolhas. Estava nos destruindo e estávamos mortos em delitos e pecados. Quando nós nascemos de novo, aí o que acontece é que esse Espírito Santo, ele faz uma metanoia, né? Ele começa a mostrar para nós o que é bom, o que é mal aos olhos de Deus. Antigamente, porque estávamos em Adão, comendo da árvore do bem e do mal, aquilo que dava prazer à carne, nós chamávamos de bom, né? Agora, quando o Espírito Santo entrou em nós, aquilo que realmente nos aproxima de Deus é visto como bom. Então, os valores mudaram. Nós tivemos o novo nascimento e o nosso espírito recriado tem agora essa comunicação com Deus. Por isto, louve a Deus pelo Espírito Santo na sua vida, porque Ele é esse guia maravilhoso que nos faz ver realmente o que é bom e o que é mal. Porque a Bíblia diz em Isaías, ai daquele que chama o amargo doce e o doce amargo. Nós estávamos completamente equivocados, tendo prazer no pecado, quando o pecado é morte, né? Seu fim é destruição no inferno e vergonhosas e destruidoras obras. Hoje, o fato de que nós conseguimos ter essa mentalidade diferente
E essa visão diferente em relação ao pecado mostra realmente que o Espírito Santo está na nossa vida. Quem tem paz no pecado não tem o Espírito Santo, não nasceu de Deus. Ainda que seja religioso, ainda que trabalhe no templo, uma pessoa que peca tem paz no pecado. A consciência dela acha normal aquilo. Então ela não tem o Espírito Santo, ou ela extinguiu o Espírito Santo. Porque é impossível o Espírito Santo estar na nossa vida e nós temos paz no pecado. Nós escondermos o pecado e ter paz, nós teimarmos no pecado e termos paz, é impossível, porque entristece o Espírito Santo, a nossa alma também fica triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, essa operação do Espírito Santo, restringindo a carne e nos incentivando ao Espírito, é bendita. Que maravilha ter o Espírito Santo para nos mostrar o que é realmente bom e o que é realmente mal aos olhos de Deus. Essa mentalidade, né, essa nova consciência, essa metanoia, ela é bendita porque nós jamais chegaríamos a esta conclusão, a esta consciência por nós mesmos ou por religiosidade, jamais. Somente o bendito Espírito Santo, que nos deu o novo nascimento e que veio habitar no nosso espírito, é que vai abrindo os nossos olhos para escolhermos o bem, renunciarmos e rejeitarmos o mal passo a passo. Sim, há um conflito entre carne e espírito. A carne, ela é tentada pelo mal. Paulo dizia em Romanos 7,18, em minha carne não habita bem algum, mas nós não somos essa carne, né? Nós somos espírito e podemos renunciar. E eu creio que você está renunciando cada vez mais, porque você vai aprendendo no espírito a se fortalecer, né, e a fazer escolhas. Sim, este é o excelente, é renunciar todo o pecado. Agora, se por um momento de distração, de forma involuntária, você peca, você já vê o Espírito Santo, a campanha do Espírito Santo, né? Querendo nos limpar com o sangue de Jesus, fechar aquela brecha e nos levar a ter nojo, né? Daquele pecado e da próxima vez não cometer mais. É tão bom, amados, nós renunciarmos às tentações e honrarmos a Deus. É tão maravilhoso nós dizermos não ao pecado. Você está semeando honra e está colhendo honra. Quando você peca, é claro que Deus não vai desistir de você e vai procurar levar ao arrependimento. Mas aquilo não honra a Deus. E aquilo também é um atraso, sabe? Porque vai ser restaurado, certo? Então, o pecado nunca é uma opção e nunca é uma necessidade, sabe? É um acidente e que seja algo assim raríssimo, né? Que nós não venhamos a viver numa vida de pecado, porque o Espírito Santo nos foi dado, não deve ser restringido, extinguido, nem entristecido. O Espírito Santo é para ser honrado. Quando ele fala conosco e nos capacita, vamos entrar em oração e vigiar, né? A Bíblia diz vigiando em todo tempo, em temor humilde. Olha, irmãos, se nós andamos no Espírito, Gálatas 5,16, nós não cumprimos os desejos da carne. E o Espírito Santo foi nos dado justamente para nos santificar. Eu quero que você possa ter cada vez mais paz com Deus e a paz de Deus na medida em que você vai compreendendo que essa nova mentalidade que Deus te deu é um presente. As pessoas que não têm o Espírito Santo acham que você não peca por medo do inferno ou por que a religião não permite, mas não é verdade. É que o Espírito Santo entrou e abriu os teus olhos. Então você faz aquilo, escolhe a vontade de Deus, você se consagra, você faz a vontade do Espírito, porque você consegue compreender que isto é o melhor para você. Então nós não pecamos não é porque nós não podemos, é porque nós não queremos mais. Temos um novo coração. Deus diz lá em Ezequiel 36:26, eu vou te dar um novo coração, que vai querer fazer a minha vontade. É maravilhoso que a gente vive essa vida cristã, o Espírito Santo muda cada vez mais a nossa mente, o nosso coração, a nossa linguagem, e isso passa a ser também a nossa linguagem, a nossa mentalidade. Não é algo que, assim, não é algo que é imposto, forçado, não. Isto é algo que nós começamos a ver como nossa mentalidade também. Nós ficamos parecidos com o Espírito Santo, de maneira que somos um com Ele e começamos a pensar como Ele pensa, de maneira que nós não pecamos porque nós vemos isto como algo mal, desnecessário. Não é porque é algo proibido, porque é algo que nós queríamos muito. A religião faz isso. Eu queria muito, mas minha religião não permite. Então a pessoa ela não faz aquilo por medo, mas
Deus ama o que dá com alegria. Essa libertação profunda, quando a graça acaba profunda em nosso coração, ela produz essa metanoia, mudança de mente, aonde eu consigo perceber, ver e escolher segundo a palavra, porque o Espírito me convenceu. O Espírito Santo me mostrou, me restaurou e me deu essa capacidade de pensar como ele pensa e ver o pecado como ele vê. De forma que o pecado, para minha carne, é uma tentação, mas para mim é algo já desnecessário que acabou. Eu já morri para o pecado, entende? Não é algo assim que eu, a minha nova natureza criada, tenha nenhuma necessidade ou premedite ou busque isto ou queira isto. Não existe na nova natureza nenhum relacionamento para com o pecado, necessidade do pecado ou busca pelo pecado. Não, a nossa nova natureza, ela busca Deus. Conhecer mais a Deus, se entregar mais a Deus, servir melhor a Deus. Então, a nova natureza criada, onde o Espírito Santo está trabalhando, ele vai mostrando para nós cada vez mais a malignidade do pecado, a tolice do pecado, a escravidão e as consequências do pecado. Antigamente nós não víamos o anzol, consequência, não pensávamos nisso. Era um hedonista, né? Como Esaú. Nós só pensávamos no prazer imediato. Entendeu? A gente não pensava nas consequências futuras. Quando o pai morrer, benção de primogenitura, eu quero saber agora do guisado de lentilhas vermelho, né? Aqui o que nós vemos, essa capacidade de ver com os olhos cravados na eternidade, pela perspectiva dos galardões, do céu, de Deus. Olha só quantos elementos novos entram. Antigamente só pensávamos no prazer momentâneo. Comamos e bebamos, amanhã morreremos. Agora nós pensamos a partir da eternidade. O que agrada a Deus, o que realmente tem galardão no céu. Então nós estamos pensando nas coisas do alto. Nós estamos vivendo a partir de uma vida eterna, de uma família real, né? De uma nova natureza, uma nova condição, uma nova posição, uma nova identidade, onde nós queremos honrar ao Senhor. A Bíblia diz, em Provérbios 22, 11, o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Olha, a nossa amizade com o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, está cada vez melhorando porque Ele nos deu um novo coração para escolher, para se apegar nele. Né? O salmista diz no Salmo 27,4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Todos os dias estar junto com meus irmãos, meditando na palavra de Deus, né? Contemplando a sua formosura, né? Me apegando a Ele e aprendendo no seu santo templo. Aqui nós vemos que este amor por um coração puro é uma evidência claríssima do novo nascimento e de que temos o Espírito Santo. Ninguém ama a pureza. Desde a queda, nós éramos como imundo e amávamos a imundícia. Espíritos imundos que nos controlavam, Efésios 2:2. Como controla o mundo inteiro. E cega o mundo inteiro, 2 Coríntios 4:4. Portanto, essa questão de amar a pureza do coração, meus amados, isto é uma evidência maravilhosa de que não temos paz com o pecado, de que temos horror ao pecado. A nossa carne parece que gosta do pecado, né, meus irmãos? Mas o nosso novo ser criado, nossa nova criatura, nossa nova identidade, ela ama a pureza de coração. Meu Deus! Essa batalha contínua entre a carne e o espírito, né? Aonde nós estamos aprendendo a andar no espírito. E quando nós escolhemos no espírito, nós crescemos em paz, amor, alegria, né? Esse crescimento em santidade faz com que o fruto do espírito seja cada vez mais presente. Já quando nós não vigiamos e caímos segundo a carne, aí ficamos sem paz. Isso é uma evidência. Uma pessoa que tem paz no pecado, ela não é nascida de Deus, ela não tem paz com Deus. A paz com Deus acontece quando não temos paz com nenhum pecado, quando decidimos romper 100% com Satanás e o pecado no nosso coração. E quando nós, no desempenho, porventura, em pensamento, palavras, escolhas, caímos no pecado, e não de forma premeditada, mas por acidente,
não temos paz até que confessamos, renunciamos, né? Até que nos limpamos com sangue e decidimos no espírito renunciar àquilo e guerrear contra aquilo, e da próxima vez não queremos mais fazer aquilo nunca mais. Enquanto você não decide se limpar pelo sangue e romper com aquilo na força do espírito para sempre, você não tem paz. Lá em Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa com a intenção de abandonar terá misericórdia de Deus. Aí está a misericórdia de Deus, Romanos 11:22, para esses. Mas a tribulação, ira e angústia sobre aqueles que permanecem no pecado de forma descuidada, né? O Salmo 19, versículo 14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então não é só por fora, aparentemente, não é só algo social, é algo do coração, porque os pensamentos, sentimentos, desejos da alma, os homens não veem, mas os olhos de Deus veem. Nós queremos respeitar a santidade de Deus. Então os piores pecados são aqueles secretos, né? Aqueles da alma, né? São pensamentos viciosos. Então aquele que respeita a santidade de Deus, que não vive uma vida hipócrita, né? Pensamentos escondidos, sujos, uma vida fingindo diante dos homens, né? Mateus 23:26, Jesus falava dos fariseus que por fora pareciam formosos, mas por dentro estavam cheios de ossos de imundícia, como um sepulcro caiado, e que deviam limpar-se por dentro. Só a graça é que limpa por dentro, né, meus irmãos? Então o Espírito Santo, ele não permite que você tenha paz, enquanto finge por fora e por dentro continua com pensamentos impuros, maldosos, cheio de mágoa, ressentimento, ódio, soberba, inveja, avareza, e tenha paz. Não. A graça vai limpar por dentro os pensamentos, sentimentos e desejos mais secretos, porque diante de Deus isso aí é tudo patente, né? O Salmo 139 diz que não há nenhum pensamento, nada que tenha oculto diante de Deus. Então nós vamos respeitar a Deus não só com o nosso desempenho diante dos homens, mas sim com a nossa alma, com o nosso secreto do coração. Então você veja que a pureza do coração que nós estamos falando, né, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque virão a Deus, porque Deus ele olha o coração. Muitas vezes no desempenho a pessoa está falhando, mas ela está diante de Deus orando, jejuando, e no coração ela decidiu romper com aquilo. Então mesmo que na prática ela às vezes falha, mas no coração ela já decidiu romper 100%. Este rompimento do coração é o que nós vimos aqui, o que ama a pureza do coração. Porque não adianta, amados, termos um desempenho social que impressiona as pessoas se dentro do nosso coração, da nossa mente, a graça não está limpando. Se não respeitamos a santidade de Deus com os pensamentos, sentimentos, com desejos, né, ocultos. Então, essa vida secreta, né, essa conversação interior, mental, ela precisa ser purificada. O Espírito Santo quer purificar não só o que nós fazemos por fora, mas também o que pensamos e desejamos por dentro. Portanto, uma vida cristã verdadeiramente nascida de Deus é aquela que está se purificando com temor e tremor por dentro e que realmente, passo a passo, ela tem esse desejo de estar sempre se limpando e sempre se revestindo do Espírito Santo. Isso é uma marca de quem tem paz com Deus, viu? Só tem paz com Deus quem está sempre em guerra contra o pecado. Sempre em guerra com aquilo que ofende a santidade de Deus. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, não falte o azeite sobre a sua cabeça. Isso não é fanatismo, isso não é viver debaixo de culpa e condenação, não. Isso é viver em todo tempo orando, vigiando, porque a qualquer momento, né, o nosso coração para de bater, ou Jesus vem nas nuvens e ele quer nos pegar realmente limpos. Então o Espírito Santo foi nos dado, é o Espírito de santificação. Ele jamais vai fazer as pazes com o pecado ou deixar com que nós permaneçamos no pecado em paz. A paz com Deus é guerra contra todo pecado, passo a passo. E como nós estamos num processo ainda, andando cada vez mais no Espírito, e às vezes, infelizmente, né, por causa da carne, pecando aqui ou ali, infelizmente, né, como desejamos ter um corpo glorificado para nunca mais sermos tentados e pecar, mas infelizmente, porque pecamos às vezes no oculto do coração, o Espírito Santo, como uma campainha, sempre nos fará limpar,
sempre nos fará renunciar e pedir para Ele trabalhar e colocar nojo, libertação e força para que na próxima vez não venhamos a fazer mais aquilo. Então, quem está confessando, renunciando e com o desejo de nunca mais cometer aqueles pecados, tem paz com Deus. E essa paz com Deus ela é muito gratificante, não só aqui como na eternidade também.